Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação através da nossa Rádio Defensoria. E hoje nós vamos falar sobre a Galeria Jaider Bel, aqui em Boa Vista, Roraima, que receberá em setembro de 2025 o prêmio ABCA, que é a Associação Brasileira de Críticos de Arte, na categoria Destaque Regional Norte. Olha só, o prêmio reconhece o trabalho e o legado de Jaider Bel e artista, curador, escritor, educador, ativista, produtor cultural e pensador da etnia Macuxi, cuja trajetória transformou aí reconhecimento e sobre o impacto da galeria. Nós conversamos hoje com Parmênio Citó, conselheiro honorário da Galeria Jaider Bel, que vai nos passar todas essas informações. Parmênio, seja muito bem-vindo ao nosso Entrevistas DPE. Adriana, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe, da Defensoria que entrou em contato conosco. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Defensoria. É um privilégio, estou muito feliz com esse convite e poder a gente fazer uma conversa tranquila, sobre esse legado do Jaider Bel. Prazer todo nosso em recebê-lo. Primeiramente, muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo e estar aqui compartilhando com a gente a história de Jaider Bel, sobre esse prêmio e muitos que já receberam, e esse é mais um, desse nosso artista do Norte que é sempre lembrado aí, o seu legado, deixou a sua marca bem registrada. Jaider Bel foi um artista e ativista também, unindo aí a arte e a luta indígena. E, Parmênio, como é que você vê a importância dele para os povos indígenas e também para a arte brasileira? Bom, o trabalho do Jaider, na realidade, precisa ficar bem claro, que é um trabalho coletivo. O Jaider se entendia como um artista indígena desde muito pequeno, mas a trajetória dele se dá num trabalho coletivo com artistas das comunidades, com as quais ele trabalhou. Então, esse prêmio ele também representa esse trabalho coletivo do Jaider. Então, é um trabalho sempre pautado na defesa dos direitos dos povos indígenas, o direito à terra, mas também uma defesa das questões ambientais. Boa parte da articulação do Jaider nesse sistema da arte contemporânea, que ele chamava de sistemão da arte contemporânea, numa crítica bem-humorada, essa preocupação com o meio ambiente, com os direitos dos povos indígenas, e não só dos povos indígenas, porque acabava abrangendo direitos globais de todos nós. Exatamente. Mas o trabalho de Jaider, ele deu visibilidade às culturas indígenas, e às suas lutas. Como é que você acha que isso fortalece essas comunidades? O trabalho do Jaider, essa visibilidade, ela pode ser entendida num âmbito mais externo a Roraima, nacional e internacionalmente, sim. Jaider teve esse papel de articulador, mas antes do Jaider, quando ele chegou na cena, nós já tínhamos uma cena de artes indígenas em Roraima, bastante pujante, podemos citar alguns artistas, como a Carmésia Emiliano, que também é bastante premiada, o Bartô, o Macuxi, Arawak. Conheço o Bartô. Isso, Isaías Miliano, e vários outros, E daí o Jaider fez esse trabalho também de, como eu falei, um trabalho coletivo, ele conseguiu juntar todos esses artistas e artistas novos, que estavam aparecendo na cena, e através de uma parceria com a Universidade Federal de Roraima, ele realizou 3 encontros que ele chamou de Encontros de Todos os Povos. Então, nesses encontros, ele foi, sim, um aglutinador dessa cena aqui de Roraima. Em âmbito nacional, o Jaider teve uma
uma, uma inserção grande quando ele começou com um projeto pessoal de itinerância, com o patrocínio dele mesmo, com uma coleção It Was Amazon, que fazia uma crítica, né, contundente, ainda faz. Esse trabalho tem sido divulgado, né, tem sido exibido em vários locais, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e ele faz essa crítica, né, à exploração dos povos, né, a questão da poluição. Então ele começou essa trajetória nacional com uma itinerância. Ele circulou pelo Nordeste, pelo Norte, aqui em Manaus, pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste também, em Brasília. E aí depois ele teve uma inserção mais ampla quando ele foi convidado para a Bienal de São Paulo, né, que é talvez a segunda maior Bienal de arte contemporânea do mundo, né, perdendo apenas para a Bienal de Veneza, e ele, na sequência, também foi para a Bienal de Veneza, né. Então, essas idas do Jaider, essas participações do Jaider nessas grandes exibições, nessas grandes bienais, né, trouxe aí essa discussão, né. Ele teve um papel bastante importante nessa, né, reflexão sobre... Aí ele entra numa questão que os artistas indígenas todos, né, trabalham nessa mesma perspectiva da contracolonialidade, né? Então ele fazia a crítica da arte contemporânea colonial, né? Então a arte indígena, as artes indígenas contemporâneas, né, é bom frisar que é no plural, né, e não só a arte indígena, ela faz esse contraponto, né, contracolonial. Exato. O Jaider, ele falava em artevismo, né, que era a união entre a arte e o ativismo. Como é que você enxerga essa relação na obra dele? Então, essa é uma relação intrínseca, né, da perspectiva dos povos indígenas, né? Todos os artistas, não só o Jaider, eles todos fazem essa reflexão e essa crítica, né? Sempre na perspectiva dessa contracolonialidade, né? Da presença das artes indígenas nos museus, né? Então, isso ainda os museus, né, os grandes museus, os museus no Brasil, né, fora do Brasil, agora, né, eles estão despertando para né, essa questão de que eles não tinham, né, dentro dos seus acervos, artes indígenas contemporâneas. Isso é uma perspectiva global, né? Então, não só os artistas indígenas do Brasil, não só o Jaider, né, que está em algumas coleções, né, tanto coleções particulares como de museus, né, no Brasil e fora do Brasil, mas outros povos da Amazônia, né, também têm tido essa visibilidade e têm conseguido, então, entrar nessas instituições. A Galeria Jaider Lisboa, ela hoje é um espaço aí que vai muito além, né, da exposição de obras, sendo um local aí de formação e diálogo entre as comunidades, né? Parmênio, qual é a importância da galeria para o fortalecimento da arte indígena contemporânea? Então, a Galeria Jaider Lisboa foi criada pelo Jaider formalmente em 2013. Antes ela funcionava como ateliê do Jaider, né? E então ele foi construindo um acervo, uma relação com os artistas, e em 2013 ele formalmente, né, nomeou a Galeria Jaider Lisboa. Ela faz um trabalho de apresentação, né, das artes indígenas contemporâneas de Roraima, que é um contraponto que o Jaider faz com o sistema da arte, né, que eles geralmente representam os artistas. O Jaider sempre frisou isso. Não, a galeria não representa, ela apresenta. Os índios são, né, protagonistas, são autônomos, eles mesmos se representam. Não precisa de ninguém para representá-los.
essa questão de representatividade, ela ainda é presente até hoje. As grandes galerias, elas representam os artistas, né? E a Galeria Jair Isbel, desde o início, né, ela apresenta os artistas, né? Então, os artistas são autônomos, o protagonismo é deles, né? Mas é um espaço onde o Jaider, né, conseguia reunir vários artistas, né? Ao longo do tempo, né, nós fomos construindo um acervo para essa galeria, né, dos artistas indígenas de Roraima, mas não só. Hoje, o acervo da Galeria Jair Isbel, isso tem bastante a ver com esse prêmio que nós ganhamos, né? É talvez o maior acervo de artes indígenas do Brasil, quiçá da América Latina, né? É um acervo bastante importante, né? E então, além disso, né, o trabalho da galeria, o trabalho do Jaider, e não só do Jaider, né, mas de outros artistas, mas focando na Galeria Jair Isbel, ele tem um trabalho de arte e educação muito forte, né? Porque para o Jaider, essa questão do artivismo, né, a arte e a educação era um braço bem forte, né? Então, o trabalho dele com as comunidades, com as escolas, né, com outros parceiros, professores nas comunidades, artistas também, né? Então, esse é um pouco do diferencial, né? O Jaider gostava muito de dizer que o trabalho pictórico dele, as obras de arte, eram armadilhas para bons curiosos. Ali, então, as instituições, os museus que queriam adquirir as obras e que adquiriram, era ali uma armadilha, né? Ali, a partir dali, ele buscavam parcerias, né, para esse trabalho de arte e educação junto às comunidades. E como espaço, a galeria é esse espaço, né? Ela, para além de expor o acervo que a gente tem, a gente também faz exposições dos artistas, né, indígenas que nos procuram e outras atividades, né? Assim, a galeria hoje ela pode ser vista como uma galeria, como um museu, como uma biblioteca. Nós temos uma biblioteca com muitos livros, né? Então, é um lugar tanto de aglutinação das artes indígenas, né? Mas de construção também de um movimento, esse movimento que eu gosto de enfatizar, né, da contracolonialidade, né? Então, talvez ela seja ainda a única galeria de arte indígena do Brasil, né? Então, ela atua nesse sentido, né? É como ali está apresentando e representando também novos artistas, esse movimento que existe sempre, essa resistência cultural dos povos indígenas, né? Como é que ela atua nesse sentido, Parmênio? A atuação da galeria, por si, em termos de galeria, né, com exposições do seu acervo, ela já funciona, né, como esse vetor de crítica através das obras, né, e de também possibilidade de diálogo, né, de indígenas e não indígenas, né, com essas questões, né. Como é que funciona em relação às pessoas quererem fazer uma visita, conhecer esse trabalho, conhecer as obras de artes? Tem um dia de funcionamento, um horário de funcionamento? Como é que as pessoas que têm a curiosidade de conhecer o trabalho do Jaider Isbel, elas podem estar tendo esse contato direto? Para conhecer não só o trabalho do Jaider, né, o trabalho de todos os artistas de todos indígenas, que estão lá, né? O Jaider sempre deixou muito claro isso. Atualmente, a gente ainda funciona apenas por demanda, né? Nós temos um e-mail, eu posso dizer, né? O e-mail Claro. galeria@galeriajaiderisbel.com.br. Através desse e-mail, as pessoas fazem agendamentos, né? Porque nós ainda temos uma equipe que ainda está muito reduzida. Mas tem alguns momentos que a gente tem exposições, né? Quando a gente fez a reabertura da galeria, nós tivemos uma exposição de parte do acervo, que foi curadoria do
do nosso amigo, né, parceiro do Jaider, o Isaías Miliano. Então, teve um momento que houve aí um período, né, aberto com monitores, né, quando não tem exposições, nas exposições nós temos esse tempo, né, com monitores, a gente funciona por esse agendamento, né, prévio. Aí a gente tem tido várias visitas, né, de pessoas, tanto aqui de Roraima, de escolas, de universidades, né, de professores mesmos, grupos de pesquisa, né, como visitantes que vêm, né, para eventos em Boa Vista e sempre entram em contato conosco e aí, através desse agendamento, a gente, né, faz essas visitas guiadas a partir dos agendamentos. Certo. A indicação da galeria ao prêmio ABCA, né, é um reconhecimento importante para a arte indígena. Qual é o significado dessa premiação para vocês e para a comunidade indígena? Bom, nós fomos indicados, né, pela região norte, junto com duas galerias, né, do Pará, e nós, felizmente, né, fomos escolhidos, né. Dentre as questões observadas tem a questão do acervo, né. Então, nós ficamos muito felizes, né, em já ter sido indicados, né, porque imaginamos que tem aí muitos espaços no norte, né, que são tão importantes quanto. Mas aí ficamos muito honrados e muito felizes com a escolha, né, do prêmio ABCA 2024 como destaque do norte, né. E isso é muito importante, né, isso, de certa forma, como a ABCA é uma associação nacional que é vinculada à Associação Internacional de Críticos de Arte, que é a AICA, né, e são entidades muito antigas, elas foram criadas nos anos 40, né. Então, é um prêmio que tem uma visibilidade muito grande. E essa visibilidade, enquanto galeria, ela é uma visibilidade da trajetória do Jaider, do trabalho dos artistas indígenas, né? Especificamente de Roraima, né? Mas não só, né? Então, para nós é assim, muito importante. É um momento de muita alegria, né? Sim. Com certeza. E para que a galeria ela continue aí ativa, né? É relevante sabermos que existem também vários desafios, né? Tanto financeiros quanto os políticos. E quais são aí os principais obstáculos que vocês enfrentam, né? Como é que tem trabalhado para superá-los, Parmênio? Uma das grandes dificuldades que a gente tem ainda porque nós estamos começando esse trabalho, então estamos com uma equipe ainda um pouco reduzida, mas nós precisamos... as parcerias, elas são muito importantes, né? Então, por exemplo, esse convite para vir aqui na Rádio da Defensoria é muito importante, né? Porque tem essa difusão, né, do trabalho da galeria, da importância do trabalho da galeria e também das nossas necessidades ou dificuldades, né, também. Mas nós estamos nos articulando, né, para termos parcerias com instituições. É importante que nós tenhamos parcerias com instituições locais, né, prefeituras, governo do estado, outras instituições e também nacionais e internacionais, né. Então, é um trabalho, ele de certa forma, ele demora um pouco, né. Nós estamos começando, depois do encantamento do Jaider, nós ficamos um tempo aí de luto, né, um tempo nos preparando para essa reabertura. É uma coisa não muito fácil, né? Foi uma passagem, né, muito... não estávamos esperando, né? Então, nos pegou assim, de certa forma, de surpresa. Nós tivemos que aprender a lidar com essa situação, né, com as questões passar por todo esse processo também, né, que não isso, é fácil. Mas estamos aí, somos guerreiros e nos espelhamos nessa trajetória do Jaider, né, nesse trabalho dele incansável, e estamos aí assumindo, né, juntamente com membros da família do Jaider, amigos, né, eu, companheiro do Jaider por 21 anos,
né? Construímos isso tudo junto. Então, esse é um trabalho, né? Dar continuidade a esse legado, né? Junto com todos os parceiros, aquelas pessoas que ele estendeu a mão ali para estar junto com ele e não deixar isso se apagar jamais e que venham mais e mais, né? É isso mesmo. O legado do Jaide também é grande, né? Que envolve a arte, a política, a educação. Como é que vocês mantêm viva essa memória na galeria e também nos projetos que desenvolvem, Parmênio? Porque, assim, a gente, como você acabou de citar, não é fácil, né? Vocês passaram por esse processo de perda, de luto e vem lutando aí dia a dia para que isso venha a ser valorizado, que a gente não espere o artista nortista ser reconhecido lá fora, que seja reconhecido primeiramente aqui pelos seus irmãos de terra, né? Isso que a gente sempre ouve todo artista falar, a gente não quer ser reconhecido primeiramente lá fora, a gente quer ser valorizado aqui de onde a gente surgiu. É o sonho de todo artista, né? Mas esse reconhecimento também fora, Ele é muito relevante para esse trabalho, né? O Jaide, sim, já tem sido, né, premiado, condecorado, né? O Conselho de Cultura já fez homenagem ao Jaide, a Academia Roraimense de Letras criou uma comenda recentemente, comenda Jaide Eresbel, né? Então, nós temos, né, algumas, me faltou a palavra, mas alguns exemplos locais, né? Nacionalmente nós temos esse prêmio da BCA, mas nós temos a participação do Jaide constante, né, nessas bienais, né? Ele agora vai estar participando da Bienal das Amazônias, né, que vai acontecer agora em abertura 26 de agosto, né? Tem exposições dele em vários lugares no mundo, vão abrir em outros lugares, né? Também e o Jaide tem um trabalho que ele gostava muito, né? Que não só ele, mas como a gente está falando sobre o Jaide, né? As obras do Jaide nessa abordagem contracolonial, ela tem estado presente em vários livros didáticos, né? Então nós somos procurados, né, por obras do Jaide e não só, né, do Jaide, mas de outros artistas indígenas, compondo essa reflexão crítica nas escolas, né? Isso é muito importante, esse artivismo, né? O Jaide sempre dizia que, né, o locus mais importante de atuação, né, artística e artivista era a escola, né? Tanto é que ele tem um trabalho, né, forte com a escola. Um exemplo é que a participação dele na Bienal de São Paulo, para além dos trabalhos individuais dele, teve uma coleção que ele construiu junto com um professor, que é um artista também, Charles Gabriel, do Maturuca, com os alunos do Maturuca, né? E é uma coleção bastante contundente sobre a questão da demarcação das terras indígenas, né? Da Raposa Serra do Sol. Então, né, esse trabalho aí, e a gente articula, né, com vários curadores de várias instituições nessa perspectiva de não só o trabalho do Jaide, né? O Jaide sempre dizia, eu nunca vou só, né? Então, eu vou com os meus parentes, né? E hoje em dia a gente faz uma articulação até mais coletiva com outros artistas, né, que são indígenas, mas que não são de Roraima, que também são de Roraima, que tem projeção nacional e internacional, né? Nós estamos começando essa articulação, né, de fazer essas ações, né, de arte e educação. Uma coisa que o Jair também dizia muito é que ele queria deslocar essa cena da arte do Rio e São Paulo para Roraima. Então, a Galeria Jaide Eresbel tem essa importância. E nós já temos visitas de curadores de museus como o Guggenheim, né, de Inhotim, do Brasil, né, em Minas, e vários outros. Agora, recentemente, nós tivemos um curador do MASP.
Então, esse deslocamento está sendo feito. E quando esses curadores chegam aqui, eles têm toda uma circulação nos ateliês dos outros artistas, com os outros artistas, né? E mesmo conhecendo a realidade, né, das comunidades, né? Então, esse trabalho já começou, fez muito bem, e a gente está fazendo essa continuidade aí, dando a continuidade. Parmênio, para você que era próximo dele, né, como tantas outras pessoas, sempre falo, eu não cheguei a conhecê-lo, mas as pessoas sempre falam que ele sempre tinha esse senso coletivo, né? Ele não era o individual Jaider Isbel, ele sempre era aquela pessoa que estendia a mão para outros artistas, para outras pessoas que estavam ali ao redor dele. Sim, o Jaider sempre, né, disse isso, né? Mas ele tinha os dois princípios, né, da atuação dele, que era protagonismo, né, e autonomia dos artistas indígenas. Então, ele dava o suporte, ele tinha, né, uma melhor condição, primeiro pelo trabalho que ele fazia antes, né, que ele trabalhava na Eletronorte, e depois mesmo com o trabalho artístico dele, né, que o Jaider foi para uma galeria grande em São Paulo, né, com exposições, com, né, as próprias aquisições por instituições, né, todo essa articulação do Jaider era sempre, né, em benefício dos artistas. Ele fazia umas ações, né, que ele chamava de pedagogias, né, de ajudar os artistas no começo, mas ao mesmo tempo ele mostrava aos artistas que eles precisavam entender como era essa articulação com o mercado, né? E agora nós tentamos fazer isso, né? Acho que eu respondi sua pergunta. Com certeza, dá continuidade a tudo isso, né? Esse trabalho magnífico, esse legado que ele deixou aí muito rico para os roraimenses e também para todas as comunidades. Por fim, para aqueles que ainda não conhecem a galeria ou o trabalho de Jaider e dos demais, né? Que mensagem você gostaria de deixar? Enquanto a galeria, eu reforço que as visitas ainda são agendadas, né? A gente tem um Instagram da Galeria Como Jaider Isbel. Como é que está no Instagram para quem quer seguir? Galeria Jaider Isbel. Facinho, acho. Só digitou, tá lá. Isso. Então, no Face, a gente tem... Galeria não tem Face, né? O Jaider só tem Instagram. Face, só no Instagram. Tem sido bastante atuante numa abordagem bem diferente de Instagrams de galerias, né? Ele traz essa divulgação dos artistas das várias artes, né? Da literatura, né? Tem sido bastante atuante aí o nosso Instagram. E a segunda parte da sua pergunta, perdão. Então, a gente estava falando sobre... só um minuto. A gente estava falando assim, por fim, para aqueles que ainda não conhecem a galeria, né? Que você falou que ainda funciona dessa forma. Faz o agendamento pelo e-mail, né, que eu já falei. Isso que você já falou. E que mensagem você gostaria de deixar, ou até como forma de convite a vir conhecer? Sim, a mensagem é uma mensagem de fazer parte, né? Juntar-se aos artistas indígenas. O Jaider, né, também cunhou um termo, a partir de um termo dos povos Runicuim, que é o termo Chai. Ele cunhou o chaísmo, né, também com base no termo das alianças afetivas, né, do Ailton Krenak, que era um grande mentor deles, né? É esse movimento dos não indígenas em prol das causas indígenas. Esse é o chaísmo. Então, venha ser um chai, né, da Galeria Jaider Isbel e das artes indígenas como um todo, do movimento dos artistas indígenas em Roraima e não só em Roraima, né?
esperamos mais chais. Muito bem, muito importante que nós reconheçamos os nossos artistas aqui do norte da nossa cidade, conheçamos os trabalhos e também de quem está ali com ele, de todos os artistas, e a gente a valorizar, apreciar muitas coisas a gente não conhece. Através dessa nossa conversa, a gente vai despertando curiosidade para as pessoas procurarem e conhecer o que é esse legado tão rico de Jaider Isbel e também dos outros artistas, porque ele não gostava, que já é a terceira entrevista que nós temos aqui no Entrevistas DPE, que sempre falam a mesma coisa. Isso é muito interessante, né? São pessoas que conviviam, que conviveram realmente com ele, que ele sempre não gostava de ser citado como ele sozinho, né? Gostava que citassem os demais que estavam ali com ele também. Muito interessante, muito bacana isso. Ele puxava todo mundo com ele, né? Ele não queria ser visto sozinho, mas querer abrir portas de oportunidade para todos. E que todos fossem reconhecidos também. E ficou aí seu grande legado. E você que não conhece ainda, está super convidado a conhecer. Segue no Instagram, Galeria Jaider Isbel. E também, se quiser marcar, o site está lá, onde a pessoa entrar, para poder agendar, para ir lá fazer a visita. É o e-mail, né? galeria@galeriajaiderisbel.com.br. Muito bem. Eu quero agradecer a você, Parmênio, por ter vindo aqui, passar essas informações para a gente, passar um pouquinho do que acontece, de como funciona, falar de Jaider, falar dos seus parceiros. E nós estamos sempre aqui de portas abertas para mais novidades. Se tiver mais assuntos sobre isso, nós estamos aqui. Nós que agradecemos, nós da equipe da Galeria Jaider Isbel, a família do Jaider, agradecemos o convite, a oportunidade, né, de podermos falar mais um pouco dessa articulação, não só do Jaider, mas de todos os artistas indígenas, né? E sempre estamos à disposição. Obrigada. Mais uma vez, obrigado aos ouvintes pela atenção. Nós da Rádio Defensoria somos isso, passar todas as informações, todos os conhecimentos para quem nos acompanha através dos nossos queridos convidados. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você também nos acompanha pelo YouTube, Deezer e Spotify. Compartilhe a informação. Até a próxima. Tchau, tchau.